Boa tarde, meus queridos. Vamos no vídeo de hoje. Eu tenho tocado, há uns 2 vídeos atrás, eu toquei nesse mesmo assunto de hoje. Mas isso vem martelando a minha cabeça e eu queria voltar sobre esse assunto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Interessante isso, porque isso Deus fala para Paulo depois que Paulo pede para que o espírito que o atormentasse, que o atormentava 3 vezes ao dia, se retirasse dele. E Deus nega esse pedido a Paulo, mesmo Paulo sendo quem era. E às vezes a gente fala, nossa, mas que Deus, né? Que Deus injusto, né? O cara tá lá sofrendo cadeias, apanhando, mas assim, Deus sabe de todas as coisas. Quando nós falamos que Jó era um homem íntegro, reto, até mesmo segundo o próprio Deus, que Deus testemunha isso para Satanás, no capítulo 13, Jó faz uma citação de que ele revela algo como se fosse um pecado oculto, não confessado. E aí depois a gente entende muitas permissões, tudo bem que foi muito forte, muito duro o que aconteceu com Jó. Alguns dizem que Jó nunca existiu, que é só um exemplo, mas digamos que Jó existiu, né? E que Deus está livrando Jó daquele pecado oculto que ele tinha, a chance dele confessar aquele pecado. E aí, para que Satanás não tenha mais nenhum argumento contra Jó, nem mesmo chegue lá com uma indiretinha para Deus, né? Sendo que foi o próprio Deus que chamou a atenção dele para Jó, mas assim mesmo, a gente vê como Deus usa estratégias. Deus é o Deus da guerra, né? Ele deu várias vitórias ao povo sem que o povo nem mesmo precisasse levantar uma espada. Então, assim, basta estarmos posicionados e bem orientados, sabendo para onde vamos. Quando Paulo pede isso aqui, Paulo tinha acabado de ter uma revelação tremenda. Paulo foi ao céu, né? Ele viu tudo aquilo que João viu. João pôde descrever e Paulo não. Mas talvez não fosse o momento. E por isso Deus falou, não, aguenta aí. Não fala nada. Talvez uma ou outra coisa ele tenha visto até além, né, do que aquilo que foi revelado em Apocalipse. Nós não sabemos. Eu estou aqui, como dizem os grandes pregadores, conjecturando. Mas para tudo há um propósito. Se Deus disse não, é porque o sim vai ser muito maior depois. Talvez a nossa falta de paciência, o nosso imediatismo, o mundo hoje que está completamente voltado para as coisas, né, acontecerem assim, internet, luz elétrica, esse povo não tinha essas coisas naquele tempo. Hoje nós não nos imaginamos sem essas coisas, né? Dá até dor de cabeça pensar sem água encanada, viver sem água encanada, viver sem luz elétrica, viver sem internet. Chega a dar até um desespero. Hoje as contas bancárias são online, os pagamentos são online, né? Mas uma coisa sempre foi online e a gente nunca percebeu. Nossa oração sempre foi uma ligação direta, principalmente no nosso tempo, principalmente para nós cristãos, né? Que nunca vivemos antes de Cristo e que tinha que se chegar a Deus de outra forma. Hoje nós podemos simplesmente fechar a porta do quarto, colocar o joelho no chão e falar para Deus as nossas necessidades. Ah, mas eu não escuto Deus. Mas mesmo sem escutar, você já percebeu que muitas das orações são respondidas porque acontece exatamente aquilo que você pediu? Quantas e quantas vezes já foi assim? E aí você vai deixar de acreditar porque uma vez ou outra não aconteceu? E você percebe lá na frente, quem já passou por essas situações, que quando não aconteceu naquele momento, aconteceu depois de forma muito melhor? Então que a gente põe a cabeça para pensar, entenda o não de Deus, porque o não de Deus é para um sim maior no futuro. Boa semana a todos.